começar esse vlog no finalzinho de domingo, na realidade já são quase 11 da noite. Preciso dormir, preciso tirar o esmalte da minha unha, que mais uma vez eu não consegui pintar no final de semana, mas vida que segue. Eu vou começar esse vlog agradecendo a todos os envolvidos na minha festa surpresa de 100 inscritos. Vocês acreditam? Nós chegamos a 100 inscritos neste canal há algumas semanas. E o Matheus fez uma surpresa com os meus amigos e nós fomos num bar. Eu fui sem querer, sem saber, na verdade. Cheguei lá, o Matheus estava com o Jonas e a Natália que me levou. Então, muito obrigada a vocês. Vocês são muito fofinhos. E nessa brincadeira, literalmente, eu acabei ganhando um livro, que é As Irmãs Blue, da Cocomelons. O livro que eu Play Frankenstein, tem vídeo aqui sobre esse livro. E eu gostei, mas As Irmãs Blue tava me interessando mais do que o outro. Na volta pra casa no metrô, eu li o primeiro parágrafo. E eu achei incrível, então eu tô muito animada pra ler. Eu espero ler já agora, no mês de outubro, né? Hoje é dia 26, 27? Não sei, gente. Hoje é o último domingo de setembro. Eu tenho que ler esse aqui, então, em outubro. Eu adoro que as capas dos livros da Cocomelons têm pinturas que parecem quadros. Enfim, gosto muito e tô animada pra esse próximo aqui. Mudando de assunto, eu terminei o último vlog falando que eu supostamente iria ler Misery, do Stephen King. Na realidade, eu não vou ler, eu vou devolver pra biblioteca. Eu vou devolver não só o Misery, como The Girl Who Played With Fire, porque eu simplesmente não... Eu peguei os dois na biblioteca no mesmo dia e eu não tive tempo pra ler nenhum dos dois, e eu acho que eu só tô ocupando espaço de alguém que poderia estar lendo. Vou pegar em outro momento esse aqui com certeza. O Misery eu não sei. Esse final de semana, eu e o Matheus fizemos uma mini maratona de adaptações de Stephen King. Nós assistimos Doutor Sono. E depois eu eu lembrei que Doutor Sono é a continuação de Iluminado e decidimos ver o Iluminado. Vimos o Iluminado em 2 dias, né? Porque não deu tempo de assistir no sábado, estávamos muito cansados. Terminamos hoje de manhã. Queria dizer que o Iluminado me deu muitos sintomas físicos. Eu fiquei muito aflita vendo aquele filme. E eu sei que é o objetivo do cinema, fazer as pessoas ficarem sentindo sentimentos. E eu falei pro Matheus que é um filme que eu não quero assistir de novo tão cedo. De fato, não quero. Ainda bem que eu não assisti no cinema, porque são 2 horas e 20 de pura aflição. Mas é um filme de fato muito bom, muito bem feito. E eu acho engraçado que o Stephen King não gosta, né? E é curioso, é irônico o autor não gostar desse livro, uma vez que ele é muito famoso no cinema, no mundo do cinema, mais do que nos livros. Enfim, eu fiquei um pouco obcecada hoje, eu vi algumas coisas sobre o hotel que inspirou o filme, o livro, né, do Stephen King. Eu nem sabia que ele tinha se hospedado num hotel. Ele se hospedou num hotel porque tava com bloqueio criativo e ele teve um sonho, um pesadelo terrível e que deu a ideia dele escrever um livro. Fica aí a dica, se você tá faltando criatividade na sua vida, se hospeda num hotel que tenha fantasmas. Pode ser que funcione. E, gente, já que eu não vou ler mais esses 2 livros, quais são as minhas metas para outubro, para os próximos dias? Ou para esse vlog, né? Vamos colocar meta para este vlog. Eu comecei a ler no final de semana Até o Fim do Verão. Eu ia falar O Verão que Mudou Minha Vida, né? Que é outro livro. Eu estou em 13%, bem no início do livro. Não deu para ler muito nesse final de semana, mas eu dei uma avançada nas minhas outras leituras que estão em andamento há muitos meses. Então esse aqui foi o livro que eu escolhi para ser a minha leitura dos últimos dias de setembro. Se eu terminar em setembro, bom. Se eu terminar em outubro, tudo bem. Mas eu queria um livro mais leve, mais de boa. E eu me dei conta que eu não... Esse é o último livro dessa trilogia da Abby, que eu preciso terminar, para depois seguir para os próximos. Eu ia ler a playlist do Final Feliz, que é o livro sequência do Apenas Amigos, mas esse aqui, ele é sequência do Para Sempre Seu, né? Parte do Seu Mundo, Para Sempre Seu e Até o Fim do Verão. Então, acabei pegando isso aqui pra terminar essa trilogia e depois eu dou andamento a outra. Eu não sei, na verdade, se é uma trilogia, porque no Brasil só tem 2. Mas enfim, gente, estamos aí lendo. Além disso, gostaria muito de ler As Irmãs Blue, porque foi um presente. Mas não sei, vamos ver. Inclusive, o livro tá sujo. Não é culpa dos meus amigos, é culpa da livraria. Porque ele tem a folha branca, ele tem a capa branca. Mas eu tô bem empolgada com essa leitura. E é isso, estou animada, mas bem chocada que estamos chegando no mês 10 do ano. Então é Natal, o que você fez, não é mesmo? Mais uma vez, e mais uma vez estamos aqui neste canal. E aí me deu um leve desespero, porque ontem eu resolvi
fazer, tipo, umas metas de leitura do Wolfbringer. E eu fiz metas semanais de 50 páginas por semana. Mas, assim, não vai dar. Se eu ler 50 páginas por semana, eu não vou conseguir terminar em 2025. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho, né, o meu número de páginas. Mas, assim, gente, baby steps, uma coisa de cada vez. E, enfim, vamos seguindo que vai dar certo. Iniciamos, então, esse vlog. Eu tô indo na Aná, porque amanhã é segunda-feira e tem muita coisa pra fazer essa semana. Não vejo a hora de ter o feriado de novembro. Que a gente tem planos, na verdade, de pintar a casa. Eu não sei se eu vou descansar, mas não vejo a hora de ter um descansinho aí de mais do que 2 dias, né? Até mais, galera. Eu vou nanar. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu tô me sentindo um pouco Richard Rasmussen da minha parte. Mas esse boné não, né? Esse chapéu aqui é do Matheus. E pelo que eu vi, dá pra encaixar aqui. O Matheus tá em vias de ir pra uma expedição e eu tô testando as coisas dele. Inclusive, a gente comprou uma coisa que eu nunca usei na minha vida, que é gel de carboidrato. Pra quem, geralmente quem usa isso é quem corre, né? Compramos aqui um de sabor guaraná com açaí. Não sei se é bom, mas tá aqui. Tô tentando falar com vocês há um tempo, mas meu vizinho também quer aparecer no vídeo, porque ele não para de ouvir música. Meu vizinho não para de ouvir música, mas assim, gente, hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro, e eu tenho muitas coisas pra falar com vocês que eu simplesmente não falei ao longo da semana, porque essa semana inteira eu fui presencial, eu vou fazer home só na sexta, e aí tinha minhas atividades extracurriculares, que é pilates, academia e tudo mais, não consegui falar com vocês. Não consegui gravar com esse cara. Enfim, gente, só vou mostrar então pra vocês, pra não dar uma viagem perdida, eu vou mostrar o que eu comprei. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. Eu comprei... Olha o tamanho disso aqui. Qual a chance de eu perder esse marca-texto? E comprei também uma marca-texto cinza. Por quê? Porque eu quis. Na verdade, eu gosto de... Eu sempre levo o livro na bolsa, mas eu nunca levo marca-texto. Porque meus marca-textos são grandes, aí eu comprei uma versão pequena, mas a chance de perder é gigante. Queria que fosse igual o gloss, que vem com chaveiro, porque ia ficar bem na minha chave, ia ser ótimo. E esse cinza, eu nunca usei cinza da Faber-Castell, o único cinza que eu usei na minha vida foi da Staedtler. E eu gostei, mas parecia que eu tava lendo no Kindle. Ih! Ai, gente, isso aqui não é cinza, isso aqui pra mim é um azul. Mas enfim, depois eu falo com vocês. Oi, amigos, tudo bom? Hoje é sexta-feira. Essa semana eu simplesmente não existi pra esse vlog, pra esse canal. Tem um bando de crianças gritando na rua. Não sei se as crianças gritando na rua vai aparecer nesse vídeo, mas eu preciso dar updates de leituras. Então, vamos lá. Essa semana foi intensa, eu fiz muitas coisas. Segunda-feira tive aula na academia, terça-feira também. Quarta-feira o GF resolveu abrir uma live de leitura. E, gente, que saudade que eu tava das lives na Twitch. Aí eu aproveitei, eu cheguei do trabalho, 5h30, falei pro Matheus, tenho compromisso, e simplesmente fiquei a noite inteira com o GF lendo, e aí nas pausas eu ia fazer uma coisa ou outra aqui em casa. E aí foi quinta-feira, precisei resolver coisas no shopping com o Matheus, cheguei tarde, e sexta-feira estou de home office, na verdade já desliguei, já é às 5 da tarde. E finalmente vou sextar. E aí não tive tempo pra falar com vocês, mas eu vou falar sobre as minhas 2 leituras principais dessa semana, que foi Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, e O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Vamos começar por Até o Fim do Verão, que foi o primeiro que eu li e terminei. Esse livro, gente, eu tô tentando, vocês sabem, estou tentando desacumular as minhas leituras, os meus grandes calhamaços. Já é outubro e a água está batendo na bunda, eu preciso terminar. Mas no meio deles eu preciso ler uma coisa mais tranquila, sabe? E como eu terminei, acho que eu terminei o Camus, eu falei, vou me dar um livrinho soft de presente, e já era, tipo, eu terminei o Camus na sexta, e eu queria ter mais um livrinho ali pra terminar setembro. E acabou que foi Até o Fim do Verão. Eu não terminei ele em setembro exatamente, porque ficaram umas 60 páginas pro dia seguinte, eu terminei de manhã, mas vou considerar como leitura de setembro. E o que esse livro conta? Esse livro, ele faz parte da trilogia, da série Parte do Seu Mundo, da autora, que eu li o Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu ano passado, né? Gosto muito dos dois.
E esse aqui é o terceiro livro, portanto. Mas assim, você precisa ler os outros pra ler esse aqui? Não. Você pode seguir, pra mim não tem nenhum problema. Mas eu sinto que ele amarra as coisas. Então, foi muito engraçado que algumas revelações que tinha aqui no livro sobre a protagonista relacionada a personagens dos outros livros me deixaram chocada, porque eu não associava as coisas. Justamente porque eu li os 2 primeiros livros, sei lá, no primeiro semestre do ano passado. Já tem um bom tempo. Tem vídeo sobre os 2 aqui. E aí eu peguei esse despretensiosamente e gostei. Tava gostando muito, mas assim, 2 coisas, gente, me pegaram, que eu fiquei, não é possível. Depois eu falo na parte com spoilers com vocês. Mas o que acontece? Qual que é o enredo deste livro? Esse livro vai contar a história de Justin e Emma. Emma é uma enfermeira itinerante, então ela tá sempre mudando de trabalho e tá sempre mudando de cidade, de estado, que seja. Ela é uma enfermeira itinerante com a melhor amiga dela, a Maddie. E ela tá lá no Reddit e tem um post de um cara que diz que sempre que uma garota sai com ele, posteriormente ela acaba encontrando o amor da vida dela e ele fica sozinho chupando o dedo. Então, ele diz que é amaldiçoado. E a Maddie também passa por isso. Aí eles começam a conversar e marcam, assim, de se encontrar em algum momento, enfim. Ela consegue um contrato de trabalho numa cidade próxima desse cara. E ela vai e tal, e aí eles marcam de se encontrar, basicamente. E eles criam um acordo, que é um namorar com o outro, pra que quebre a maldição um do outro e que cada um encontre a sua cara metade, o seu amor, enfim. Porque, segundo eles, se eles namorarem, ou se eles tiverem 4 dates, eles vão quebrar a maldição finalmente. Mas é óbvio que eles vão se apaixonar, é óbvio que ele é o par dela, isso tá claro pra todos nós. Então, eles começam a ter encontros e, tipo, pra se conhecer mesmo. Ele leva ela pra conhecer a cidade dele, os lugares que ele gosta e tudo mais. Ele é engenheiro de software, né? Então ele trabalha com TI, ele faz uns formulários pra ela preencher, é muito divertido. E ela, né, como eu disse, é enfermeira. Eu senti, o livro é narrado pelos 2, e eu senti falta da gente ver mais dela no hospital. E aí eu senti falta de ver essa coisa dela ser enfermeira. Faltou uma ceninha, uma coisa assim, acontecendo um problema no hospital e tudo mais. E aí, os 2 têm problemas. E eu sinto que esse livro, de todos os que eu li da autora, foi o que mais ela trabalhou as relações particulares dos personagens do que o romance em si. E isso é muito interessante e eu considero muito positivo. Então, o Josh tem uma questão que eu prefiro não falar, porque assim, foi um suspense pra ele contar pra protagonista e, portanto, pra gente, o que era esse problema que ele tinha em casa, que eu, particularmente, achei meio bobo. E a protagonista tem um problema que eu sinto que é mais sério. Eu queria que a Abby entrasse um pouco mais nesse assunto, mas ela não quis entrar tanto e tudo bem, mais ou menos. E essa questão dos 2, as questões particulares dos 2, é o que faz com que eles, mais pra frente no livro, não consigam ter um relacionamento sério juntos. Porque o Josh é uma pessoa que precisa fincar raízes, não por escolha dele, mas por uma questão familiar. E a Emma, ela gosta de estar sempre se mudando, ela sempre fala que toda a vida dela cabe em 2 malas e se não couber, ela deixa pra trás. Por conta também de uma questão familiar. A Emma me incomodou em muitos momentos. Eu entendo que ela é uma personagem que tem um background de vida difícil por conta da criação dela, da forma como ela foi criada ou da forma como não foi criada. Porque, né, a mãe dela é uma péssima mãe. E eu entendo, mas eu não sei se foi no tom certo. Então, assim, eu tava gostando muito do livro, mas tinha momentos que eu ficava muito puta com a personagem, tal qual a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela conseguia enxergar os problemas e falava pra ela, e ela ainda assim defendia a pessoa que não merecia ser defendida. Mas eu acho que isso faz parte, até porque a gente tá falando de uma pessoa que tem um vínculo muito forte com a Emma, né? Gente, ela descobre as coisas no final, eu fico, gente, é a pior pessoa do mundo quando ela descobre. E aí, é o que liga esse livro aos demais. É a relação que a Emma vai ter com outros personagens. Agora,
vamos falar com spoiler de coisas que me irritaram profundamente no livro. Esse aqui é pra onde você deve pular, caso você não queira ouvir spoilers. Gente, assim, a mãe da Emma, o negócio que eu achei bobo é que, assim, o Josh teve que assumir a guarda dos irmãos porque a mãe dele tava roubando, tava fazendo fraude financeira no trabalho e foi presa. Poderia ser uma coisa mais... Isso poderia acontecer, mas a reação do Josh eu achei meio assim... Do Justin. A reação do Justin eu achei meio assim, gente... Nossa, aqui eu não vou poder mais fazer nada porque eu vou ter que cuidar dos meus irmãos. Tá, a vida dele ia mudar, de fato, né? Ele já não morava, ele é o filho mais velho, ele já não morava mais com a mãe, os irmãos, não sei o quê. Mas eu não achei assim, sabe, um mousse. Não achei um problema assim tão complexo, apesar de que ela mostra bastante, né, como as crianças estão sendo afetadas e sofrendo com a perda da mãe, mas é uma perda que vai voltar. É uma perda temporária, portanto. A mãe não morreu. Porque acho que se a autora tivesse matado a mãe do Justin, não sei porque eu tô com o Jacob na cabeça, teria ficado mais dramático ainda. Acho que ela não quis ir muito a fundo, então botou a mulher pra ter 6 anos de prisão por fraude financeira. E a outra coisa que me irritou, tem 3 coisas que me irritaram, agora eu lembrei de uma terceira. A outra coisa que me incomodou é que a Emma, ela é enfermeira. Portanto, ela conhece de medicação, ela conhece de doença, ela trabalha em hospital. Essa querida, ela tava num chalé, né, sem ninguém, é um chalé numa ilha. Essa querida passa mal, ela se autodiagnostica, ela percebe o que é pelos sintomas, não tô falando isso de forma negativa, ela realmente percebe o que é um vírus, enfim. E ela, ao invés de ligar pro SAMU, ligar pra polícia, ligar pro bombeiro, ligar pro Just, ligar pra amiga dela, porque foi um final de semana que a amiga dela viajou pro aniversário de casamento da mãe. Não, ela fica lá morrendo numa cama, padecendo, fraca, não consegue comer, só vomita. E aí, pra mim, isso foi muito incoerente de uma personagem que trabalha no hospital. Se eu fosse enfermeira e eu tô me sentindo mal, sei os meus sintomas, a primeira coisa que eu ia fazer era ir pro hospital. Até porque eu não sou enfermeira e quando eu estou me sentindo mal, eu vou pro hospital, gente. Pra mim é uma coisa óbvia. Não tem que ficar, ai não, eu vou melhorar. Ai, eu vou tomar aqui um dipirona. Não. Tô me sentindo mal, eu vou pro médico. E aí uma enfermeira não faz isso? E eu sei que a Abby construiu isso pra deixar ela presa, deixar ela sozinha pra que o Justin fosse até ela e cuidasse dela e não sei o que. Eu entendo, mas ela poderia colocar isso num contexto diferente, sei lá. Ela podia ter ficado à deriva no barco, porque tem que usar um barco, né, pra chegar na ilha, óbvio, uma ilha. Ela poderia, sei lá, ter ficado presa. Não. A mulher me botou ela pra ficar doente, ela ficou 3 dias doente, e os 3 dias que ela ficou doente, ela simplesmente não ligou pra ninguém. Nem mesmo pra polícia. Se ela não quisesse que nenhuma pessoa da vida dela se envolvesse, ela poderia ter ligado pro SAMU, né, pra emergência, não. E nem é uma questão de, plano de saúde nos Estados Unidos é caro. Não é esse o ponto do livro, definitivamente. Então isso me irritou. E a última coisa que me incomodou profundamente nesse livro foi aquela que não me incomodou no livro da Ali, porque não teve, que é a autora separar o casal nos 90% da leitura. Gente, eu juro, eu fiquei assim, para quê? Não tem necessidade nenhuma. Resolveu toda a treta da família da Emma, resolveu toda a treta da família do Josh. Eles falaram assim, vamos ficar juntos? Aí ela vira e fala, não, porque eu não sei o que é ter raízes, a minha mãe me abandonou e eu nunca... E eu fiquei assim, amiga, sabe? Não era nem uma questão dela ter que largar o emprego, nem nada do tipo, porque aí eu apoio, se você tem um emprego, seu emprego em primeiro lugar. Era só, simplesmente, pra autora separar o casal. Aí eles não ficaram juntos, o Josh falou que queria ela, ele se apaixona primeiro, ele se declara primeiro, ele é caído de 4 pra ela fala, ai, não consigo, e vai embora da vida dele. E aí 6 meses depois ela volta e a autora resolve dar um final feliz pra eles. E isso me irrita, porque eu não vejo necessidade alguma de separar o casal no final do livro só pra ter um enchimento a mais. E isso me incomoda. Então assim, o livro que tava 5 estrelas no 50% ficou, sei lá, 3,5, 4. Não lembro agora quantas estrelas eu dei. Mas foi concluída então essa trilogia. Tem um conto
que se chama The Situationship, que é o conto sobre o Doug. O Doug é o melhor amigo do protagonista do primeiro livro. E eu lembro que o Doug era um personagem, assim, muito alívio cômico, muito engraçado, e ele vai acabar tendo um relacionamento com a melhor amiga da protagonista daqui, né? Ele vai se relacionar com a Mad. Só que, assim, gente, é um conto de 37 páginas, eu fiquei muito triste, eu queria um livro sobre o envolvimento deles, seria muito legal. Mas, enfim, concluí essa série da Abby. Falta esse conto aí, mas depois eu leio em algum momento. Vou continuar a próxima série dela, acho que só ano que vem. Eu já tenho o playlist para um final feliz. E o outro dessa trilogia, aquela trilogia que começa com Apenas Amigos, eu não tenho. Não tem no Brasil, né, meninas? Ainda não chegou, o Arqueiro não traduziu, então ainda não tem esse livro, mas quero ler. A próxima leitura que iremos conversar é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Livro apadrinhado por Paulo Hatz. Desde que ele tem falado desse livro e tal, ele fez um vídeo, ele contou como que foi, né, o processo de tentar publicar esse livro. E eu tinha um certo interesse, eu sempre tenho um certo interesse, na verdade, vou contar pra vocês, assim, às vezes o livro tem nada a ver com o que eu gosto, mas eu tenho interesse de ler, tipo o Edward Louis. Eu quis ler o Edward Louis, porque todo mundo fala dele, sabe? Ainda não achei extraordinário e revolucionário, mas li. E aí esse aqui eu quis ler também. Se você gostou de A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, O Roer das Pedras, O Cozer dos Ossos, do Patrick Torres, você vai gostar definitivamente de O Rio que Me Corta por Dentro, porque esses 4 livros têm um denominador em comum. Vocês sabem o que é? Todos os autores são cearenses e é impressionante. Tudo que eu li de autores de origem cearense, eu fico assim, gente, como eles são bons, né? São muito bons, assim, excelentes. E esse livro me lembra a Aline Bay na forma, não no conteúdo, porque ele é escrito assim, ó, em blocos, não em blocos, mas assim, ó, sabe, meio poema, mas não é poema porque não tem rima. O que este livro conta? E de todos os 3 livros que eu citei, eu acho que o que mais me lembra é uma mistura. Gente, esse livro aqui não dá pra explicar. Ele é uma mistura de A Cabeça do Santo com A Palavra que Resta. Juro pra vocês. Juro, é isso, assim, você pega A Cabeça do Santo, soma com A Palavra que Resta, é igual a O Rio que Me Corta por Dentro, e também tem um toque de O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. Esse livro, então, vai contar a história do Cícero, que é um menino que vive com seus avós numa cidade, né, na roça, basicamente, num lugar chamado Carrasco. E a mãe dele teve ele muito jovem, teve com 15 anos, e ela vai pra Fortaleza pra trabalhar como empregada doméstica e deixa o filho, porque, enfim, não tem onde deixar a criança, os patrões não querem que tenha um filho junto com ela. E a questão é que a mãe dele, a Annecy, ela só volta pra casa dos pais no final do ano. Então ela fica o ano inteiro lá. E esse menino, ele fica, óbvio, com saudade da mãe, é uma pessoa muito querida. A avó dele é um amor também. O avô é aquele típico homem machista do sertão, enfim, péssimo. E a mãe, mas a mãe sempre vem, né? Sempre aparece. E ele fica na expectativa, poxa, dezembro, Natal, minha mãe tá chegando, não sei o quê. Tem um belo dia que a mãe dele vai pra cidade natal e vai embora depois de um tempo, tipo, virou o ano, ela vai embora. Só que no ano seguinte ela não voltou, nem no seguinte, nem no seguinte, nem no seguinte. E passaram 6 anos sem a mãe dele aparecer. Ele já tá maior de idade, tem ali os seus 18 anos, e ele pensa em buscar a mãe dele, encontrar a mãe dele. Esse livro, pela citação de uma novela, se passa nos anos 90, então a comunicação, não tinha internet, era completamente diferente. Além disso, tem uma outra história que é a relação do Cícero com o Luzimar. Luzimar é um menino vizinho dele, que tem a mesma idade, eles estudaram juntos, cresceram juntos, eram muito amigos. E ali, na adolescência, acabam tendo uma relação um pouco romântica, mas não é tão explícito quanto é em A Palavra que Resta. É muito mais sutil, mas eles têm esse sentimento um pelo outro, que é um sentimento genuíno, e os dois sentem, mas nunca dão nome aos bois, sabe? Até por conta do contexto em que eles estão, gente. Eles estão num lugar que relação entre homens ou entre mulheres
é impossível, é incorreto, é errado, é pecado e tudo mais. Então, tem essa questão de se esconder mesmo das pessoas ao redor deles. E é um lugar muito pobre, o Cícero parou a escola. Até porque a professora do Cícero, que é chamada de Toin, é uma mulher trans. E que, óbvio, ninguém acha legal na região. Eles chamam a professora pelo pronome errado e tudo mais. Só que o Cícero tem uma relação muito próxima com essa professora. Ele vai à casa dela, eles estudam, ele lê na casa dela. Ela dá pra ele Grande Sertão Veredas. E é um ponto muito chave esse livro ser citado. Porque em Grande Sertão Veredas tem uma relação também entre dois homens. E esse livro foi lançado no século XX, na primeira metade do século XX. E tem uma ligação com o sertão e tudo mais, então eu acho interessantíssimo essa analogia, né? Isso que ele colocou aqui. E é através de Toin que Cícero descobre o que aconteceu com a mãe. E, gente, isso vai desencadear toda uma grande confusão, mas assim, uma grande confusão e uma grande violência também, sabe? E o final, eu gostei muito. Por quê? Porque o final foi feliz. É isso que eu precisava. Eu não quero ver gay triste. E apesar desse livro ter temas pesados, ter violência sexual, inclusive, o menino teve vida depois, sabe? Então, isso é bom, mas a que custo, né? Ele perdeu muita coisa. Ele perdeu uma pessoa muito importante nesse processo e ganhou outra muito importante também. Então, assim, sabe? Eu gostei muito do livro. Acho que é, sim, tudo isso que o Paulo Hatz fala. E, assim, literatura contemporânea brasileira tá de parabéns. Só pedrada, só livro bom. Assim, impressionante. Eu gosto muito de pegar... É um livro curtinho. Um livro aqui curtinho pra ler em um dia. Você fica abismado depois que termina. E esse aqui, de fato, é um livro que... se eu fizesse uma recomendação, livro pra ler em um dia. Esse aqui eu li em um dia. Eu não li em um dia, na verdade. Esse aqui daria pra ler em um dia. Que eu comecei na hora do almoço, num dia, e terminei de manhã no caminho pro trabalho. Então, é um livro que vai e... conforme acontecem as coisas, ele é um imã. Você só quer ler pra saber onde vai dar isso. Você fica tenso. Eu fiquei muito tensa em muitos momentos. Principalmente... a relação do Cícero com o Luzimar, apesar deles serem apaixonados um pelo outro, é uma coisa que eles não falam um pro outro e nem falam pras pessoas ao redor deles, obviamente. E eles têm também uma tensão, porque além desse amor romântico, eles têm em comum uma tragédia que envolve os dois e que os coloca um contra o outro, porque um causou ao outro. Enfim, eu não vou falar mais nada. Livraço, muito bom, entendeu? E bem brasileiro, bem nordestino, eu diria. Ele é escrito de uma forma bem coloquial, e isso eu gosto muito de ver, porque eu sempre me identifico com a minha família, que é de origem nordestina, e é um vocabulário que eu conheço relativamente bem. Oi, amigos, hoje é sábado e eu estou aqui para declarar este vlog encerrado. Agora são umas 2 da tarde e eu fui botar o vídeo no editor. E, gente, tem 30 minutos de novo. Por conta disso, não vou falar neste vlog sobre a minha próxima leitura, minha leitura em andamento. Vocês vão ver no próximo. Mas, mais uma vez, agradeço a vocês que assistiram até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um comentário pra mim. Fala pra mim o que vocês estão lendo. Me conta que vocês estão lendo, não tá lendo nada. Fala também. Hoje eu tive um sábado bem legal. Estou tendo um sábado bem legal. Porque eu acordei às 7h30, fiz minha terapia, depois eu li Oathbringer e fui pra academia. Na academia eu li um capítulo de Oathbringer e fiz meu treino bonitinho. Voltei pra casa, estou lavando roupas e agora vou tomar um banho porque daqui a pouco iremos sair. Daqui a pouco assim, 5 da tarde, daqui umas 3 horas. E as crianças estão correndo na rua. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!